Seja bem-vinda. Mais uma vez nos debruçamos sobre o impactante, o glorioso livro do profeta Ezequiel. Em continuação, em nosso segundo dia sobre o livro de Ezequiel, falaremos hoje sobre os capítulos 4, 5, 6 e 7, em que o Senhor então inicia através da boca de seu profeta palavras de julgamento, palavras de juízo sobre o povo de Israel. O Senhor então passa a lembrá-los de que eles eram propriedade santa, de que eles foram escolhidos, de que eles foram chamados para serem povo do Deus vivo. Com mão poderosa os guiou durante 40 anos no deserto, livrando-os da mão de Faraó, abrindo o mar vermelho, fazendo codornizes voarem baixo e água sair da rocha. No entanto, esse povo se esqueceu dele e fez para si um bezerro de ouro. Deus então age com juízo e aquela geração perversa não entrou na terra prometida. 40 anos depois, uma nova geração, um novo povo liderado por Josué, entra na terra prometida. Tempos depois, mais uma vez, esse povo se esquece de Deus. Deus traz juízo, Deus traz julgamento e também traz perdão. Mas mais uma vez vemos o profeta falando a respeito deste povo que virou as costas para o seu Senhor. Não é por acaso que o livro de Ezequiel, por 74 vezes, traz a expressão "Eu sou o Senhor". Não por acaso Deus faz questão de lembrar quem manda na relação entre servo e Senhor. De um povo que se havia tornado obstinado, nada melhor do que relembrá-los a respeito de quem é o governante, quem é o soberano, quem é o Senhor. No capítulo 4, Ezequiel começa um processo de encenação. De uma forma cativante, Ezequiel começa a encenar aquilo que seria o processo de cerco a Jerusalém. O Senhor manda que ele pegue um tijolo, faz um retrato da cidade cercada e com uma panela de ferro entre ele e o tijolo, representa então o distanciamento do povo para com Deus. Essa estratégia de Ezequiel, séculos depois, foi desenvolvida e sistematizada no que hoje é chamado de psicodrama. Uma estratégia que muitas vezes é utilizada para levar as pessoas a um processo catártico. Muitas vezes as pessoas estão tão insensibilizadas que somente algo visual, uma encenação, para trazê-los à realidade, já que palavras não tocam mais seu coração. Nessa encenação do capítulo 4, Ezequiel fala deste cerco a Jerusalém, utilizando-se do tijolo. O profeta então deita-se a olhar a cidade, demonstrando o tempo que o reino do norte e o reino de Judá estariam distantes de Deus. E então também pega um pão contaminado, começa a prepará-lo e é incitado para prepará-lo com fezes humanas, a separar porções de 240 gramas de alimento por dia e meio litro de água para representar a fome que o povo viria a passar por causa desta desolação. Esta encenação é Deus tentando demonstrar ao povo de forma explícita, palpável, visível, aquilo que haveria de acontecer. Quando falamos sobre encenação, quando falamos de eventos simbólicos que são muito mais poderosos do que simplesmente aquilo que eles estão representando naquele exato momento,
Não há nenhum evento na história mais simbólico, mais emblemático do que a própria crucificação de Cristo. Deus, através de seu Filho, carregando os pecados da humanidade e esfregando na cara de um povo pecador que um justo precisou morrer pelos pecadores. Esta encenação de Ezequiel, então, é a tentativa desesperada de um Deus apaixonado por seu povo para tentar tirá-lo desta imobilidade, da inércia, da cegueira do pecado. No capítulo 5, então, mais uma encenação de Ezequiel, em que o Senhor o incita a utilizar-se de uma espada e raspar a sua barba e a sua cabeça. À época, isso demonstrava um sinal de extrema vergonha. No segundo livro de Samuel, no capítulo 10, inclusive, nos lembramos de uma história em que Davi manda ao rei dos Amonitas enviados seus para reforçarem os laços de amizade entre as nações. No entanto, Hanum decide raspar a barba destes homens para humilhá-los. Nesta encenação do capítulo 5, Deus diz a Ezequiel para que ele raspe seu cabelo e sua barba, e quanto ao cabelo, que o divida em 3 partes. Uma parte que ele queime, outra parte que ele corte com espada, e a terceira parte que espalhe ao vento, mas que mantenha ainda um pouco de cabelo no manto. Esta encenação, este simbolismo é para dizer que a parte do cabelo queimada seria o povo que seria destruído pela fome e pela doença. A parte do cabelo cortada com espada seriam aqueles que viriam a ser mortos pelo inimigo. E a terceira parte, espalhada ao vento, seria o povo disperso sobre toda a face da terra. O pouco de cabelo no manto seriam os remanescentes que ainda seriam preservados por Deus para a demonstração de sua fidelidade. Segue o julgamento contra o povo de Israel, em que Ezequiel é incitado pelo Senhor para julgar contra os montes. No verso 6 de sua palavra, neste mesmo capítulo 6, o Senhor chega a dizer através do profeta: onde quer que vocês vivam, haverá desolação, e destruirei os santuários idólatras. Seus altares serão demolidos, seus ídolos serão despedaçados, seus lugares de adoração serão derrubados e todos os objetos religiosos que vocês fizeram serão destruídos. Segue então com os versículos 8 a 10 falando desta desolação, mas ainda da possibilidade de um duro arrependimento. No entanto, também segue dizendo que ainda que este povo mantenha-se duro, implacável, haverão sinais de desolação. E encerra o capítulo 6 dizendo: então saberão que eu sou o Senhor. E por fim, no capítulo 7, este julgamento chega ao fim. Começa este julgamento dizendo claramente no versículo 2 do capítulo 7: chegou o fim. Este fim onde compradores não se alegrariam e vendedores se entristeceriam, pois todos eles cairão sob a ira ardente do Senhor. No versículo 9 chega a dizer que o seu ouro e sua prata não o salvarão no dia da ira do Senhor. No versículo 23, Jerusalém é denunciada como uma terra cheia de violência. No versículo 25, o Senhor então diz:
vocês buscarão a paz, mas não a encontrarão. Um sinal de anarquia, de falência do Estado, de fim da nação. E mais uma vez ele diz, na última parte do capítulo 7, então saberão que eu sou o Senhor. Quando vemos esta mensagem de cerco, destruição, julgamento e fim, podemos nos assustar com as atrocidades, com a dureza, com a crueldade da mensagem do profeta. No entanto, este é o grito desesperado de um Deus apaixonado por seu povo que o vê se desgarrando e, como num último ato de amor, na tentativa de trazê-lo para perto, começa a deixar bem claro: vocês estão caminhando para a desolação. Estes capítulos nos falam a respeito de uma nação que deixou de ouvir a voz do Senhor, fez para si deuses falsos, e então Deus proclama seu julgamento e ira. Por isso é inevitável falar de algo extremamente sério agora, e peço que você preste atenção. Esta nação sobre a qual nós ouvimos o julgamento do profeta no dia de hoje é o Brasil. Por conta das abominações cometidas pelo seu povo nesta terra. A mensagem para o Brasil hoje é a mensagem de Ezequiel. É a mensagem da mão que escreveu na parede do rei Belsazar da Babilônia, dizendo: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Contados foram os teus dias e encerrados. Pesado e foste achado em falta na balança. E então serás dividido. Estamos vivendo e prestes a viver tempos ainda maiores de desolação. Mas não porque ímpios seguiram outros deuses, mas porque o povo escolhido por Deus nesta nação desejou criar deuses para si. Deuses e mitos da direita à esquerda, passando pelo centro do espectro político. Quando este povo deixou de acreditar que a salvação do Brasil estaria nas santas mãos do Senhor Jesus e passou a depositá-la nas mãos de políticos e ideologias, seja de quais quadrantes forem, a igreja abandonou o noivo para deitar-se com o abominável da desolação, o homem da perversão, o filho da destruição, como cita Paulo em 2 Tessalonicenses. O templo foi profanado e então Deus decide emitir seu juízo. As tragédias e desgraças sem precedentes que vivemos e ainda viveremos são a última chamada do Senhor ao arrependimento para esta nação. Que o povo de Deus, nesta terra chamada Brasil, não endureça sua cerviz, para que não nos reste buscar ser um dos poucos fios de cabelos amarrados ao manto do profeta. Que Deus tenha misericórdia de nós.